Famosa pela tradicional festa de São Cristóvão, a igreja do bairro Dom Joaquim foi construída no início da década de 40, quando a região ainda se chamava Cedro Baixo. O terreno onde o templo foi erguido foi doado por Ludovico Merico, que também adiantou todo o dinheiro para a obra sem juros. Ludovico Merico e seu filho, Alexandre Merico, foram grandes benfeitores do bairro e da igreja e até hoje são lembrados com carinho pela comunidade. A festa de São Cristóvão, que reúne motoristas de toda a região, teve início em 1948, logo nos primeiros anos da igreja. A iniciativa foi dos caminhoneiros Luiz Tabarelli, o seu Lula, João Toscan e Ernesto Merizio, e teve o apoio de Alexandre Merico. Juntos, eles trouxeram a imagem de São Cristóvão, o padroeiro dos motoristas, de São Paulo, e deram início à festa que já tem mais de 7 décadas. Em todos esses anos, a festa já foi palco de muitas histórias e, sem dúvida, tornou a igreja do bairro Dom Joaquim bastante popular em toda a região. Mas nem só de festa vive a igreja do bairro Dom Joaquim. O templo foi ampliado alguns anos após ser inaugurado e, em 1953, foi construída no mesmo terreno a casa que serviu de moradia para as irmãs franciscanas de São José, que ali viveram durante muitos anos. Foi do trabalho dessas irmãs, principalmente da irmã Clarice Heidemann, que surgiu, em 1964, o Hospital e Maternidade Dom Joaquim, que até hoje atende a comunidade de Brusque. O hospital pertence à paróquia e é presidido pelo pároco, o padre Valdir Prim. Houve a necessidade de construir alguns quartos aqui, depois que o salão paroquial foi construído lá para 1964, por aí o salão paroquial foi construído, porque antes era um salão aqui do lado, um salão rústico de madeira. Mais tarde, então, em 64, foi construído um salão maior e ali foi tirada uma parte para fazer quartos, então, para acolher essas mulheres que vinham para ter neném. E a irmã Clarice, então, cuidava dessa parte. E antes de ter esses quartos ali no salão, aonde ela era chamada, ela ia de carroça, ela ia de bicicleta, eles iam buscar ela de carro de mola, tinha que atravessar rios com canoa, ela não media esforços de dia, de madrugada, não importava, frio, calor, chuva, sol, isso para ela não tinha tempo ruim. Com o crescimento do bairro, a comunidade não mediu esforços para tirar o projeto do hospital do papel e transformá-lo na estrutura que hoje conhecemos. Tudo que tem aqui na paróquia teve o envolvimento maciço da comunidade, entre doações, festas de São Cristóvão. É claro que depois vinha alguma verba do governo, né? Veio alguma verba do governo, para ele também ser ampliado, para chegar no ponto que chegou hoje. Mas assim, foram muitas as festas de São Cristóvão que rendia mais, que o dinheiro era reservado e mandado para manter o hospital, para construir o hospital, para fazer alguma reforma. Então a comunidade em si está de parabéns, porque hoje nós temos uma estrutura da igreja, mas que assim, vou dizer o quê? 80% por esforço da comunidade. A igreja do bairro tornou-se paróquia em 1969. Desde a fundação da capela, a devoção por Santa Catarina sempre foi muito grande. A imagem da padroeira é bastante antiga e foi doada por uma moradora da localidade da Cristalina em cumprimento a uma promessa. Na década de 70, com o crescimento do bairro, se fez necessária a construção de um templo maior. Por isso, a igreja foi toda reformada. A fachada ganhou 2 torres, além de estruturas semelhantes a tendas. A igreja matriz aqui de Dom Joaquim, a paróquia Santa Catarina, tem um formato de 2 tendas na frente, porque o padre Márcio Boldo da Silva trouxe essa ideia porque na Bíblia tem as tendas onde era a moradia de Deus. Também lembrar que o povo é nômade, onde tem as tendas onde ele caminha em busca da sua vida e também da busca da eternidade que ele acredita. Então era a maneira de representar a fé de um povo que caminha rumo à casa de Deus Pai. Este formato de igreja permaneceu até 2008, quando teve início a construção do templo que hoje conhecemos.
As 2 tendas, porém, foram preservadas e os mais atentos conseguem percebê-las dentro da estrutura atual. Seu Nicolau Maestre mora na comunidade desde criança e lembra de toda a evolução da igreja até os dias de hoje. Ele sempre foi muito atuante nas atividades do templo e, inclusive, comandou a reforma da igreja em 2008, motivo de muito orgulho para ele e toda a família. O meu sentimento é o seguinte: eu vinha para a missa, eu via a igreja muito deteriorada, sabe? E muita coisa assim que não estava legal. E às vezes eu perdia a missa porque eu ficava observando. Eu sou muito de ficar observando, então eu ficava observando isso e aquilo. E depois da reforma, com a ajuda da comunidade, porque as ideias também não são só minhas, mas vinha um ou outro, eu pedia opinião, então vamos fazer assim, o próprio pedreiro. Foi feito de uma maneira que hoje eu entro na igreja e eu me sinto feliz, porque eu vejo aquilo que eu imaginava ser realizado.